Olá pessoal, bem-vindos à parte 3 da nossa aula 2 do curso de modelagem matemática. Nós vamos continuar falando e hoje a gente completa o nosso tema de análise dimensional com mais um exemplo um pouquinho mais interessante. Então agora a gente vai combinar a ideia, né? A gente já vem fazendo isso de certa forma, vamos combinar a análise dimensional com a adimensionalização. Vamos usar esses dois approaches para tentar melhorar um modelo inspirado na química. Então, o nosso modelo para hoje é o modelo de dimerização. Modelo de dimerização, o que é dimerização? Né? Dimerização é a formação de um dímer, ou seja, uma molécula dupla, por assim dizer, né? A partir de duas outras. Né? Então, nós temos aqui uma molécula de A com outra de A, que vai formar uma única de C, né? Então tem um equilíbrio estequiométrico aqui envolvido, em que 2 vai formar 1, mas isso aí não é tão importante para a gente nesse momento. Mas vai aparecer aqui na análise dimensional, vai dar um saborzinho extra. Então vamos entender aqui como é que a gente vai trabalhar. A nossa equação é a seguinte, né? A gente tem a dimerização aqui. Então a primeira equação nossa, né, que é a equação da variação de A, né, vai ser da seguinte forma: menos 2K1A ao quadrado é a taxa de redução da concentração de A. Por quê? Porque para formar um dímero de C, eu preciso que duas moléculas de A se combinem, né? Então a gente, pela lei da ação das massas, né, numa mistura homogênea, a probabilidade de encontro entre duas moléculas é o produto entre as suas concentrações. Então, A vezes A ao quadrado. Então, dá para entender ali. Menos 2, porque ele vai consumir duas vezes A em relação para cada unidade de C que vai ser produzida. Então, para a gente só ter esse balanço estequiométrico, né? Vamos dizer assim, também outra forma de chamar isso é equilíbrio das massas, né? Lei da conservação da massa. O segundo termo é o termo de reverso da reação, quando C se desmancha em 2A, então a gente tem aqui 2K2C, né? Porque para cada C a gente vai fazer 2A. Né? Então tem para cada unidade de C eu vou produzir duas unidades de A. Então por isso que tem ali. Isso é uma coisa bem legal para a gente ter em mente, né? Quando você está lidando com essas relações que não são de um para um. Né? Isso acontece com frequência em outros sistemas também. A equação do C, a gente tem aqui o dCdt, ele vai receber K1A2, né? E vai perder C numa taxa K2 vezes a concentração. É a taxa de dissociação de C, né? Para formar coisa. Daqui eu não uso 2, por quê? Porque esse fluxo vai me formar, para cada vez que esse fluxo sai, ele vai formar um C. Então, o 2 aparece na hora de consumo do A, não aqui. Bom, mas eu não vou entrar muito nessa discussão, mas depois vocês podem pensar nisso com mais calma. O nosso objetivo aqui é análise dimensional. Então, vamos seguir com o nosso passo a passo, né? Recapitulando um pouco o que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, vamos começar examinando as dimensões desse sistema. Tá? Então aqui a gente vai introduzir uma notaçãozinha, né? Onde a gente vai usar colchete para denotar a dimensão D. Então a dimensão de A vai ser colchete A, ok? Então a dimensão de C, né? A gente vai fazer assim. Então qual seria a dimensão de A, né? Eu falei que A e C são as concentrações de duas moléculas em uma solução. Né? A concentração, pelo que a gente sabe da química, ela é o número de moléculas por volume da solução.
né? Um número, ou seja, uma contagem de moléculas, é uma quantidade adimensional, porque é uma mera contagem. A gente não está computando a massa, por exemplo, das moléculas, mas simplesmente um número. Então é uma quantidade adimensional. E o volume, né, ele é representado tipicamente em equações dimensionais como L ao cubo. Isso é volume, tá? Volume é isso, tá? Porque L é a unidade básica, né? É o símbolo que a gente usa para denotar comprimento, né? E um volume, obviamente, é um sólido de 3 dimensões, então é o produto de 3 comprimentos. Por isso que o volume é representado como L3. Então a concentração de A, né? ou de C, vamos falar A aqui por enquanto, a dimensão de A é igual a um adimensional 1 sobre L3, ou L a menos 3. Então a gente vai usar essa versão mais curta aqui, L a menos 3 aqui, mais aqui para baixo nas nossas equações. Então vamos lá, concentração de A, ou A inicial, né? O A0 também vamos usar essa notação para determinar o valor inicial de A no início da nossa simulação, né? Também é o mesmo, porque A é uma concentração, o seu valor sempre vai ser, suas dimensões sempre vão ser de concentração. Então, e C também é a mesma coisa, pela mesma regra, né? Vamos lá. As constantes K1 e K2, elas são taxas, né? E como já vimos, elas têm dimensão, toda taxa tem dimensão 1 sobre T, ou T a menos 1, certo? Por fim, a variável T, né? A gente não pode esquecer, a variável T tem dimensão de tempo. Ok, então já mapeamos as dimensões, né? Então agora vamos escrever a equação dimensional da nossa equação. A gente sabe que o dAdt ele tem que ser a dimensão de A sobre a dimensão de T, ou seja, L a menos 3 sobre T, ou L a menos 3 vezes T a menos 1. E logo o lado direito da equação vai ter que balancear com isso, né? Então, o que a gente tem do outro lado da equação? A gente tem menos 2K1A2. Então, menos 2 é adimensional, a gente elimina. K1A2. Então, vamos lá. Eu sei que A é L a menos 3. Então, eu vou ter aqui, K1A2 vai ser o que quer que seja a dimensão de K1, certo? Vezes a dimensão ao quadrado de A, que é L a menos 6. Então, mas como eu tenho que balancear essa equação, qual é a dimensão de K1, então? Qual é a dimensão que K1 precisa ter, né? Para que essa expressão aqui seja verdadeira, essa equação seja verdadeira, a dimensão de K1 vai ter que ser L3 sobre T, né? L ao cubo sobre T. O que é isso, gente? Isso aqui é volume. O que é isso aqui? Tempo. Logo, volume por tempo. O que é isso? Fluxo. Essa é a unidade clássica da física de fluxo. Então, faz sentido. Então, nós temos aqui que K1, a unidade de K1 é fluxo. Okay. Perfeito. Agora podemos passar para a dimensionalização. Então vamos começar, como a gente já fez anteriormente, pela substituição das variáveis. Então a gente tem que bolar substituições de variáveis para todos esses elementos que contêm dimensões, de maneira a anular suas dimensões, ou torná-las adimensionais. Então vamos definir então um novo t, que a gente vai chamar de t estrela, que ele vai tem que ser uma função de t, né, já que a gente vai substituir. Então ele vai ser t dividido pelo quê? Por alguma coisa que seja o inverso, né, de t, para ficar adimensional. Então t sobre 1 sobre k2 vai ser adimensional, porque k2 tem dimensão 1 sobre t,
Logo, isso aqui é adimensional. E a substituição que eu vou ter que fazer vai ser, onde eu tiver meu t estrela vai ser igual a K2 sobre T. K2T. Uma outra combinação de parâmetros poderia ter sido utilizada, como por exemplo, né, A0 vezes K1 elevado a menos 1. Por que a gente não usou isso? Vai ficar claro mais para frente que uma escolha, vamos dizer assim, sábia das substituições vai ajudar a gente a obter um modelo adimensional mais útil, que seja mais fácil de interpretar, ou que tenha algumas propriedades que interessam a gente. A gente vai discutir isso mais um pouquinho mais para frente, nesse exemplo ainda. Então guardem as perguntas que vocês já tenham. Então, para essas concentrações, né, que a gente tem no modelo, A, A0, C, C0, a gente, temos que zerar, temos que dividir isso por uma concentração. Então, A0 e C0 são parâmetros, vamos dizer assim, escondidos, né, porque nenhum modelo dinâmico pode ser resolvido sem a gente atribuir valores às condições iniciais. Então, apesar deles não estar explicitamente escrito nas equações, A0 e C0 sempre existem na solução do modelo, né? Na especificação até do modelo. Então, vamos definir agora uma variável A estrela, que vai ser simplesmente a concentração de A dividido pela sua concentração inicial. Lembrando que esse A aqui, né, é uma variável dinâmica, né? Na verdade é um A de T. Então, como esse A varia, o valor dele vai ser essa função dividida pela essa constante A0, né? Que poderia ser escrita como A no tempo zero, né? A mesma coisa nós vamos fazer para o C. Nós vamos encontrar uma variável substituta C estrela que tem essa cara aqui. Então, as nossas substituições seriam, onde eu tiver C, eu vou substituir por C0, C estrela, e por aí vai, e o T eu vou substituir dessa forma, né? As condições iniciais, né, podem ser reescritas da seguinte maneira. Meu tempo adimensional inicial vai ser 0, minha concentração A estrela vai ser 1, minha concentração C estrela vai ser 0. Só para a gente poder simular mais tarde um modelo. Então, substituindo todas as formas adimensionais nesse modelo, né, então a gente chega à seguinte expressão aqui, né, que se a gente simplificar, a gente torna ela um pouquinho mais legível, né? Então, nesse caso, vamos simplificar dividindo ambos os lados da equação por K2A0, uma vez que ele aparece aqui e ele aparece aqui também, né? Então, a gente termina com essa equação adimensional aqui, ó, dA estrela sobre dt estrela igual a menos 2. Agora aqui eu tenho uma coisa que vocês não tinham visto ainda, um φ. De onde veio esse φ? Esse φ é uma jogadinha que a gente aproveitou para fazer mais uma substituição, para simplificar, para a gente não ficar com aquele K1, não sei lá das quantas. Então a gente escreveu, definiu o φ como K1 vezes A0, condição inicial, né, de A sobre K2. Né? Então isso aqui é o nosso φ. Então, com isso a nossa expressão do modelo fica bem mais simples. E a gente pode usar o φ nas duas equações, né? na do C, dC estrela, dt estrela também. E agora, só para limpar um pouquinho, a gente pode remover as estrelas e mostrar a equação completa aqui, incluindo as condições iniciais. Porque eu estou definindo explicitamente as condições iniciais aqui, porque as definições do C estrela e A estrela envolvem os valores dessas condições iniciais. Então é legal a gente apresentar elas aqui. Então, concluindo, né, nesse novo modelo, eu tenho que o parâmetro φ que a gente colocou é um parâmetro adimensional. Né? Quem ainda duvida, né, é só escrever a equação de φ
dimensionalmente e vai ver que a gente encontra que isso aqui é igual a 1, que a dimensionalidade é 1, né? Tudo bem. Mas nem sempre a gente fazer essas substituições de variáveis são só uma coisa para simplificar. Às vezes, a substituição que você cria te ajuda a interpretar o seu modelo. Esse é o caso do nosso φ, por isso que a gente construiu essa dimensionalização dessa forma, né? Lembre-se que no equilíbrio desse nosso sistema, né, pela definição de equilíbrio, né, os fluxos nos dois sentidos, né, da reação química tem que ser iguais, né, para que não haja alteração das coisas. Então, essa expressão aqui é válida. E se a gente escrever isso aqui, né, a gente vai ver que K1A sobre K2, K1A é a concentração de C no equilíbrio e K2 é a concentração de A no equilíbrio. Então, φ, né, que é essa expressão, ela tem uma interpretabilidade nova que não existia no modelo original, que é um parâmetro que representa a razão entre as duas concentrações dessas substâncias no equilíbrio da reação, né? Então você tem isso dado explicitamente no teu modelo, né? Interessante. Então é um efeito colateral aí, por assim dizer, da nossa adimensionalização. Agora, só para completar, vamos fazer um gráfico, né, uma simulação disso aí. Vamos definir uma funçãozinha de plot, nossa função, nosso modelo, e vamos resolver ele, né? Então tá aqui, né, o concentração de A no equilíbrio, concentração de C no equilíbrio e o C sobre A, que depois vocês podem conferir se ele não é K1 sobre K1A sobre, como é que é? K1A0 sobre K2, ok? Então é isso por hoje, né? Então com isso a gente conclui o tema, né, de análise dimensional e com a esperança que após esses 3 vídeos em sequência vocês estão preparados para utilizar essas técnicas de análise dimensional e adimensionalização nos outros modelos que a gente vai encontrar ao longo do curso e poder aplicar e obter os benefícios que essas análises podem oferecer. Até a próxima, pessoal!